A paz de Yahshua, louvado seja o nome do nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, que tem enviado o Yahshua, o nosso Salvador, para que possamos pronunciar o seu nome diante do Pai, para ser atendido em nossas orações. O Yahshua nunca deu o único dízimo durante a sua vida na terra. Inclusive, não só ele, mas afirmo que também nenhum dos seus discípulos. Vou mostrar para vocês utilizando a palavra, que é a verdade. Então, você que tem dúvida sobre isso, a própria palavra vai te responder sobre esse assunto. E você vai entender o porquê você não deveria ser obrigado a entregar o dízimo. E se você quer se libertar do sistema, vou te mostrar a verdade. Nenhum religioso vai te contar, mas vou mostrar na verdade, a verdade. O dízimo, ele existia sobre uma coisa: o produto da terra e do rebanho. E tem mais, era só o dono dos gados ou produtor agrícola que entregavam o dízimo. Então, mesmo que eu fosse empregado para colher o trigo ou cuidar de uma ovelha, eu receberia provavelmente aí um denário, que era uma diária. Como o templo não aceitava dinheiro, também não era obrigado a entregar o dízimo. Mas se meu patrão decidisse pagar o meu salário diretamente com um saco de trigo ou com um bezerro, ainda mesmo assim não seria obrigado a entregar o dízimo, porque segundo a lei judaica, somente o dono da terra e o produtor agrícola deveria entregar. O dízimo para o empregado era isento. Agora, baseado nessa explicação, segue essa linha de raciocínio. O Yahshua era carpinteiro. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos. Simão era zelote. A Escritura não cita as profissões de todos, mas até mesmo de acordo com a lei, mesmo aqueles que fossem donos de gado e produtores, ao abandonarem tudo para seguir o Yahshua, que tinha ministério itinerante, eles deixariam de produzir. E com isso também não precisariam entregar o dízimo. Essa obrigatoriedade da lei para entregar o dízimo não se aplicaria aos discípulos, porque não trabalhavam. Ou seja, nenhum deles caía dentro da regra do dízimo. Por isso que nenhum deles, inclusive o Yahshua, o Salvador, nunca levaram um único dízimo até o templo. O que eles pagavam, de fato, era uma outra coisa. Eles tinham um imposto do templo chamado meio ciclo. Foi o que Pedro tirou da boca do peixe, lembra? E também não tinha nada a ver com o dízimo. Davam ofertas voluntárias. Isso todo o judeu podia dar. E também tinha ali o imposto que era de Roma. Irmãos, precisamos entender, mesmo aqueles que
vendiam porque moravam longe, mas ao entregar o dízimo do fruto da terra e do rebanho, eles vendiam porque moravam longe, mas quando chegava no local onde deveriam entregar, eles tornavam a comprar para apresentar o fruto da terra, e também do rebanho aos sacerdotes. Por isso, irmão, precisamos entender que a oferta é voluntária, e o indivíduo pode dar segundo o que propôs seu coração. Oferta de amor, principalmente, para poder ajudar o próximo. No dia de hoje, digo, mas infelizmente o sistema religioso tem alterado a lei judaica que era para os judeus, e também se entregava ao levita para que fosse administrado. Mas hoje não temos templo, hoje não temos levita, e ainda mais, houve alteração do que a lei falava antigamente. Nos dias dos gentios, o sistema religioso com o olho grande e sendo oportunista, transformou o dízimo do fruto da terra e do rebanho em dinheiro para os seus deleites. Mas precisamos entender, nós que temos o Espírito, temos que ter coração aberto, mente aberta, mão aberta para ajudar, pois a palavra é clara ao dizer: tudo que vier às mãos, faça conforme a tua força. E se sabes fazer o bem e não faz, peca. Temos que ajudar o próximo dentro da nossa limitação. Porque a palavra assim nos ensina: amar o próximo como a ti mesmo, e amar o Pai sobre todas as coisas. E aquele que ama o Pai
vai praticar os mandamentos com muita dedicação e amor para agradar o Pai, porque Ele é filho de verdade. E todo aquele que é filho de verdade tem o amor em seu coração. Então, que possamos entender uma coisa. Lá no passado, nos dias da lei, os donos de gado e de agrícola ou lavoura eram devidamente orientados pela lei a entregar o dízimo no templo. Eram os israelitas. Agora, nos dias de hoje, nós que somos gentios, não estamos mais na lei, mas estamos na graça. Para fazer tudo de acordo com o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, daquilo que devemos fazer de bem para nós e para o próximo. Então, que mudemos a nossa mentalidade e para os religiosos que parem de tosquiar as ovelhas, clamem ao Pai, porque a obra é do Pai e Ele é poderoso e dono do ouro e da prata para sustentar a sua obra. Ele não precisa de homens para tirar das ovelhas para sustentar a sua obra. Não! Ele mesmo sustenta, porque Ele é poderoso para tocar no coração das ovelhas, para que apresentem ofertas de amor. Pois Ele mesmo disse: não é por força e nem por violência, mas é pelo seu Espírito que as ovelhas são movimentadas a fazer a obra que o Pai tem confiado a cada uma delas, tem capacitado para poder exercer uma função dentro da casa de oração. A hora é agora. Paremos de enganar as ovelhas. Lembremos
que o enganador das nações é o inimigo. Por isso está escrito, da parte de Al, o Criador, ele disse: o meu povo tem sido destruído, enganado, porque lhe falta o conhecimento da verdade. Então, irmão, a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Então, nós temos que pedir ao Pai, e Ele nos socorrerá em tudo que precisarmos. Ele nos socorrerá, Ele abençoará a nossa vida. É Ele que vai sustentar a sua obra. Por isso, o homem não deve, de maneira alguma, colocar a ovelha na parede, esperando que ela venha socorrer a obra, mesmo porque a obra é do Pai, e Ele sustenta a sua obra, e Ele decide a quem usar para abençoar a sua obra, através das ofertas. Das ofertas. Portanto, libertemos do sistema religioso e façamos a vontade do Pai. Ele é poderoso para tocar o coração do homem e para fazer entender o homem para abençoar com as ofertas voluntárias, porque é Ele que toca no coração, e aquilo que entra no coração da parte do Espírito Santo é o que nós devemos fazer, pois a palavra diz: é melhor obedecer ao Pai do que a homens. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que viver enganosamente. Se favorecendo da bondade das ovelhas. Então, é necessário entendermos isto. E a palavra diz: aquele que não trabalha não come. O trabalhador é de seu salário, mas o homem tem que trabalhar. Não é ficar recebendo das mãos das ovelhas para seus próprios deleites. Quando a oferta é para nós, os gentios, para auxiliar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ou seja, para atender aos necessitados. Então a hora é agora que possamos entender, para dar um ponto final neste assunto e não se deixar enganar. Se você colocar no seu coração entregar uma cesta básica, tendo direção do Espírito Santo para fazer isto, faça, porque essa é a vontade do Pai, e o Pai abençoará a tua vida e a tua família. Irmãos, amigos, simpatizantes, inscrevam no canal, dê o seu joinha,
abençoe esta obra, compartilhe, nos comentários faça teu pedido de oração e lembrai que somos mais do que vencedores e mesmo perdendo, diz a palavra, nós ganhamos com o nosso Pai. Porque infelizmente tem muitas pessoas reclamando porque perdeu isso, perdeu aquilo, esquecendo que o Pai tem muito mais para dar. E a ocasião que perdemos para poder ganhar mais lá na frente. Então, que possamos abrir mais o nosso coração para que aquilo que está demais venha sair. Para que o Pai venha colocar em nós aquilo que está faltando. Glória! Abençoe e serás abençoado. E a palavra diz sempre uma bênção. Então, seja uma bênção na vida do teu próximo, da tua família, na vida de todos. E o Pai estará também te abençoando. Tenha misericórdia e o Pai terá misericórdia de ti. Ame e tu serás amado do Pai. Perdoe e o Pai também te perdoará. Então até o próximo vídeo. Glória a Deus!